parabéns, né, aos organizadores do evento, né, dizer que é bastante interessante essa iniciativa do grupo de fazer, né, esse workshop de organização de apoio, né, ao escritório, né, apoio institucional ao pesquisador, de pensar essas iniciativas na unidade, né, na área. Nós tivemos algumas conversas anteriores sobre a realização do evento, né. Esse ano, em especial, tem sido um ano bastante complicado do ponto de vista da pesquisa e da pós-graduação, né. Nós sabemos, claro, para o país inteiro e para o mundo inteiro está sendo um ano extremamente difícil, né. Evidentemente, estamos todos muito mobilizados com a sucessão de tragédias que tem acontecido nacional e internacionalmente, mas do ponto de vista da administração de projetos, né, e da possibilidade de planejamento de investimentos, esse ano foi especialmente um ano muito complicado, né. Do ponto de vista da pós-graduação, por exemplo, que eu sou coordenadora, né, estou aqui representando o professor Roberto Cante, ele não pôde participar. Do ponto de vista da pós-graduação, a UF, por exemplo, junto com várias outras universidades, no meio do ano recebemos a notícia do corte dos recursos do PROAP, né? E aí foi um trabalho enorme, uma briga grande, briga para lá, briga para cá. A UF conseguiu a manutenção dos 100% do PROAP. Foram poucas as universidades que conseguiram, nós felizmente conseguimos, mas isso também não foi uma coisa assim tão fácil de administrar. Porque quando volta o recurso, nisso a gente já tinha ficado uns 2 meses praticamente sem poder usar os recursos. Muitos eventos que estavam planejados, os programas não puderam participar, e depois a gente teve que correr um pouco para gastar, para não devolver o dinheiro, porque primeiro nós somos contra devolver dinheiro, por princípio. E segundo, que devolver dinheiro num ano em que você brigou para manter o dinheiro integral seria mais complicado ainda do ponto de vista político. E por que eu estou começando a falar sobre isso? Parece que não tem nada a ver com a ideia do evento. Não, exatamente tem tudo a ver com a ideia do evento. Porque esse talvez seja um dos maiores problemas que nós temos do ponto de vista da gestão, de fazer planejamento e apoiar pesquisa, né? Talvez esse seja um dos maiores obstáculos. E, no caso, nos últimos anos, a área de ciência e tecnologia no Brasil viveu um pequeno momento, né, uma certa ilha de felicidade por contar com recursos disponíveis, uma certa previsibilidade de editais, né, uma certa opulência de recursos com a qual nós não estamos acostumados, né? Na verdade, eu diria que foi um momento de ilha de felicidade mesmo. Se a gente olha uma perspectiva histórica, antes não era assim, e pelo visto está voltando a ser o que a gente não quer, né? Então, acho que esse é um ponto muito importante, por isso eu acho que uma iniciativa desse nível é muito importante, né? Eu diria que, claro, as especificidades da área, então, no caso, o nome do evento, né, de apoio ao pesquisador da UF, mas evidentemente a gente aqui está lidando com um grupo específico da UF, né, há especificidades com relação às unidades, às áreas, né. Essa é uma atividade, por exemplo, que a PROP, na gestão anterior, já havia discutido de como construir um apoio institucional à pesquisa. Essa é uma discussão que o professor Antônio Cláudio já vinha trazendo há muito tempo, mas nós temos que lidar com a realidade, não se faz planejamento sem lidar com a realidade. Eu, por exemplo, sou da área de antropologia, mas uma das áreas que eu pesquiso, um dos temas de meus pesquisas é exatamente políticas públicas. E fazer um planejamento fictício é muito fácil. Eu entro aqui e faço assim em 2 minutos, planejamento para qualquer para qualquer área. Agora, se isso vai servir para alguma coisa é uma outra questão, porque o planejamento ele tem que estar lidando de fato com aquilo que né, com a realidade. Então, esse é um aspecto muito importante e nós, né, nessa instabilidade política, que eu diria que é o nosso maior problema, mais do que a questão de restrição orçamentária, é essa insegurança, essa imprevisibilidade que impede, né, e evidentemente em algumas áreas, e certamente, né, na área de vocês, essa imprevisibilidade e a descontinuidade representa a perda de pesquisas
de décadas, né? Não conseguir comprar o reagente, não conseguir fazer a manutenção do equipamento, não conseguir determinadas coisas, significa jogar tudo fora, né? Diferente, claro, né? Quando houve o corte do PROAB, eu me pronunciei no Fórum de Coordenadores que era prioridade da universidade manter aquelas coisas que seriam de urgência, né? E, obviamente, eu ia arrumar uma briga com os meus colegas, não que não fosse urgente na minha área, mas a perda na área de humanas da descontinuidade é de outra ordem na área. Isso é um fato, nós temos que lidar com os fatos, né? Se eu não tiver o reagente, a pesquisa vai acabar. Se o equipamento parar, a pesquisa vai acabar. Então, é preciso pensar em encontrar caminhos. E aí, voltando ao professor Antônio Cláudio, já havia desde o começo proposto, né, de pensar esse apoio. A universidade tem um problema sério de pessoal, né? Nós não temos pessoal disponível, né? Os cursos de pós-graduação, muitos contam com terceirizados. Então, como fazer o apoio institucional sem um quadro de técnicos, né? Na pós-graduação, quem é coordenador sabe, muitas vezes o técnico não quer ficar, porque é muito trabalho, é muita responsabilidade comparada com outras áreas da universidade. Então, para ganhar a mesma coisa e ter o trabalho dobrado, às vezes, e a responsabilidade da cobrança muito grande, também não. Então, diante desse cenário, o que a PROP fez, né, 2 anos consecutivos, foi a realização de um curso sob coordenação, na época, do professor Roberto de Lima, dentro dessa ideia, né, do apoio institucional ao pesquisador da universidade. E esse curso foi muito interessante, né? Eu tive a oportunidade, na época, de ser convidada, eu não tinha nenhum vínculo com a PROP naquele momento, né? Eu era só apenas a coordenadora do programa de pós-graduação de antropologia, né, do qual eu faço parte. Eu fui participar exatamente por conta dessa minha experiência de pesquisa na área de políticas públicas. Eu participei do curso como convidada, palestrante, e foi muito interessante porque o público do curso era de estudantes, docentes e técnicos administrativos. Então, tinha uma diversidade interessante e houve uma descontinuidade desse curso, sim, houve. Por quê? Por conta do orçamento, né? Por conta dos cortes esse ano que nós tivemos que realizar. Todos sabem do cenário, né? Quando o professor Sidney e o professor Antônio Cláudio assumiram a gestão no final do ano passado, né? O cenário de falta de recurso, não atraso no pagamento dos terceirizados. Nós optamos por cortar alguns projetos, não porque a gente desejasse cortar, mas por absoluta necessidade de priorizar o pagamento das bolsas e os salários. Então, eu comecei com esse preâmbulo para deixar claro que eu acho que é louvável essa atividade, é necessária. Acho que quanto mais atividades as unidades, né, propuserem no sentido de se reestruturar ou se estruturar, né, porque cada cenário é fundamental, principalmente pensando que momentos de crise, né, alguns de vocês já me ouviram falar isso outro dia no evento coordenado pela Letícia, né, mas que de fato eu acredito nisso, né. Momentos de crise, claro, são ruins, são duros, são difíceis, mas se a gente pode tirar alguma coisa positiva desses processos, né, é a possibilidade de crescimento e de transformação. Então, se estamos passando por um momento de crise, talvez seja o momento da gente aproveitar e otimizar nossos recursos, pensar em como nos motivar para superar certas dificuldades, pensar em reestruturar as nossas estratégias e pensar mesmo em dialogar. Eu acho fundamental e parabenizo a participação da FAPERJ nesse evento, principalmente otimizar a interação com as agências de fomento locais em função da crise que nós temos, né, no cenário nacional. Não que o Estado do Rio de Janeiro esteja também essa maravilha toda, mas a FAPERJ tem, né, nessa atual gestão, mantido um diálogo muito importante com as universidades e uma ação que a FAPERJ teve louvável, né, que saiu o resultado agora, né, na sexta-feira passada, que foi o apoio emergencial aos cursos de pós-graduação, né. O Jefferson, naquela ocasião, falou que eles até haviam imaginado que houvesse uma demanda maior de recursos do que houve, então parece que todos os projetos que foram submetidos foram aprovados, né? A UF, acho que nós aprovamos mais de 30 projetos, o que é bastante significativo, mas
eu fiquei assim, bem doída, né, de saber que podia ter sido um bocado mais, porque, pelo visto, tinha os recursos disponíveis. Então, esse eu acho que é um ponto muito importante, né? A nossa capacidade de se organizar e de se otimizar, de otimizar as ações, e a FAPERJ também de fazê-lo, né? Porque nós sabemos as dificuldades que são para o pesquisador fazer a prestação de contas, né? Os modelos, como eles são construídos, o quanto muitas vezes você tem uma demanda de trabalhos muito complexa e que nós, pesquisadores, não somos as pessoas talhadas para fazê-lo, né? Eu me lembro que a primeira, o nosso grupo, né? Eu digo nosso, porque o professor Lenin também é do mesmo grupo, né? Do INEAC, né? Que é o único INCP que a UF tem. Nós temos uma equipe que cuida disso, né? O projeto se organiza para pagar um profissional, mas o primeiro projeto que eu tive financiado pela FAPERJ, quando eu entrei na UF, eu falei para a equipe, assim, não, eu quero fazer a prestação de contas sozinha, porque eu quero entender isso, né? E fui, coitadinha, né? Tola. Claro, voltei umas 10 vezes lá, porque sempre faltava alguma, não, assim, aquela coisa do absurdo, né? Mas que era, o carimbo estava ali e eu tinha esquecido de rubricar um dos lugares. Um negócio de 500 folhas, e não pode, tem que marcar. Mas eu estou aqui, sou eu mesmo, não pode, tem que voltar depois. Quer dizer, tem uma série de coisas, né? Da nossa tradição cartorial brasileira, né? De suspeição o tempo todo de todos, que nós podemos mexer. E talvez o momento de crise seja um momento muito propício, né? Um colega me contava que ele tinha ganho um recurso da FAPERJ para um projeto, ele desenvolve projetos no Oriente Médio, né? E tinha ganho um recurso equivalente de uma agência internacional. E aí eu encontrei com ele no dia que ele estava fazendo a prestação de contas da FAPERJ, e ele estava muito indignado, porque ele tinha uma pilha de documentos para levar, e o relatório internacional ele só tinha que anexar a cópia da passagem e o artigo que ele publicou, e ele dizia, pelo mesmo dinheiro, o trabalho que eu tenho no outro, que eu tenho que guardar milhares de cópias, e ninguém me pediu a cópia do artigo, né? Ou seja, para que a gente faz este tipo de prestação de contas, né? A que isso serve? Para que tipo de demanda nós temos? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? Não é só reestruturar, porque senão a gente não vai ter nunca funcionário que chegue. Se você não muda determinadas situações, você vai fazer um concurso, vai montar as equipes, e a tendência de crescimento, você vai ter a tendência de crescimento do trabalho, evidentemente. Mas se nós não mexermos em determinados aspectos, o problema vai continuar sendo o mesmo. Então, eu acho que, mais uma vez, né, já concluindo, que eu já falei muito, eu parabenizo mais uma vez o evento, chamando a atenção que que é uma estratégia muito importante, que a gente busque pensar como apoiar institucionalmente, sabendo das limitações, que não são limitações inventadas ou fabricadas, são limitações concretas e específicas, mas que há toda boa vontade, todo interesse e todo o apoio da universidade no sentido de tentar melhorar e reestruturar e superar essas ações de forma criativa, né? Não usando apenas as soluções tradicionais, porque as soluções tradicionais são muito simples de serem respondidas, né? A demanda vai ser, nós precisamos de mais funcionários, e aí eu vou dizer, eu também, né? Nós precisamos de mais recursos, e a gente vai dizer, eu também, né? E obviamente isso não é o que se espera. O que se espera é uma outra coisa, e eu não tenho dúvida nenhuma que vocês aqui estão trabalhando na busca de soluções criativas, e essa interlocução com as agências me parece bastante profícua, porque há coisas com as quais a gente vai se acostumando e naturalizando, né? E que só quando a gente se depara com um tom absurdo da eleição que a gente se dá conta disso, né? E aí, para terminar, uma naturalização que eu desnaturalizei, quando eu fiz um projeto na Argentina, eu fui consultora do Instituto de Direitos Humanos do Mercosul, e eu ia com uma certa frequência a Buenos Aires para poder dar conta do relatório, porque eu era responsável pelos dados do Brasil. E aí, na primeira ida, eu entreguei o ticket da passagem, muito bem, e falei para a funcionária, quando eu voltar, eu posso mandar escaneado, porque correio para cá é complicado. Ela olhou para mim e riu, mas professora, por que você vai mandar isso? Eu falei, não, porque no Brasil a gente tem que mandar
A gente vai e manda de volta. Aí ela olhou para mim e riu, obviamente, né? Toda piadinha argentina, né? Bom, mas se você veio, você vai voltar. E certamente não será a pé, né? Depois ele vai ter que aguentar, né? Deboche, e ela tinha toda razão, né? Porque como nós naturalizamos, é evidente que se eu peguei um avião, claro que a lógica da fiscalização punitiva diria, mas você pode trocar a passagem e ficar aqui mais um dia, ou você pode trocar a passagem e voltar de ônibus para pegar, sabe assim, aquela sanha fiscalizadora que pune todos antecipadamente. E não, evidentemente, olha os erros de quem efetivamente erra. Porque essa ação preventiva não previne erro algum, ela só atrapalha a vida de quem trabalha, né? O que é para evitar de errado não é evitado num cenário desse. E eu acho, então, que quanto mais a gente puder, né? Aí eu fiquei imaginando, né, a fantasia kafkiana, daquela quantidade de papéis com a cópia da passagem de volta que seriam suprimidos com uma resposta tão simples, né? Talvez isso que a gente esteja precisando no momento. Encontrar soluções adequadas e mais simples aos nossos trabalhos, que favoreçam e que façam com que a gente faça aquilo que nós somos tagados e trabalhados a fazer, que é pesquisa, né? E que, evidentemente, aqueles, né, que são os técnico-administrativos ou os estudantes que muitas vezes nos apoiam na execução dos projetos, possam também fazer este trabalho de apoio de uma forma otimizada, né? E não de uma forma apenas acumulativa, como tem sido hoje. Muito obrigada e bom trabalho para vocês. Tem razão em tudo que você falou. Assim, a FAPERJ, assim, tem que falar um pouco da história da FAPERJ para entender, né? Porque assim, a FAPERJ, a FAPERJ tem uma situação particular, porque ela é espremida, digamos assim, entre o governo do Estado, né, e os pesquisadores, né? Então, tanto é que a FAPERJ tem um diretor científico, tem um presidente. Então, assim, a FAPERJ fica meio... Então, falando pelo lugar da prestação de contas, assim, a maior parte das exigências que são feitas pelas prestações de contas não são da FAPERJ propriamente dita, são do Estado, né? Da auditoria, questões às quais a FAPERJ está submetida. Na verdade, as exigências que a FAPERJ faz, assim, não são exigências da FAPERJ, são exigências do presidente. Quer dizer, o que também não desculpa a FAPERJ em muitas das coisas que eu mesmo, estando lá dentro, sei que são absurdas. Já vi situações como essa e outras, assim, como essas que você mencionou e outras, assim, questões que são, assim, você vê que tem sempre também um pequeno poder, né? O pequeno poder é assim, tem um funcionário ali que ele é uma pessoa correta, é uma pessoa boa, você conversa, mas na hora que ele senta naquela cadeirinha ali, não sei o que acontece com a pessoa, né? Isso acho que eu chamo de fator humano, né? A pessoa senta ali, ela é nem um desenho do Pateta, né? Que tinha um desenho antigamente, que o Pateta acorda, a pessoa super cordial, cheira a flor, a hora que senta no volante do carro, se transforma num monstro. Eu acho que isso acontece um pouco com o funcionalismo público em geral, e eu acho que assim, a gente obviamente tem que tentar corrigir isso no dia possível, e né, acho que é um dos intuitos de qualquer fundação, né, de qualquer instituição, é tentar enfim, tomar medidas para atenuar isso, né, se possível. Então, assim, a primeira boa notícia que eu quero dar é que eu li lá a coisa da FAPESP, porque a FAPESP criou uma espécie de um escritório para ajudar os escritórios, né? Quer dizer, que é uma coisa... Porque, de fato, assim, eu vi a esposa pesquisadora, né? Assim, então, eu vi dentro de casa que ela trabalha de segunda a segunda, domingo, de manhã, de tarde, de noite, porque, além de todas as tarefas que os pesquisadores têm, eles ainda têm essas outras tarefas que são fazer coisas que não deveriam ser feitas, assim, se fosse um mundo perfeito pelos pesquisadores, que é um monte de prestação de contas, né, e recibos, e aí
todas essa parte administrativa que poderia ser feita de uma outra forma, acaba por uma questão que você mencionou, que é essa questão que aqui no Brasil a pessoa é, em primeiro lugar, culpada, né? Ou seja, todo mundo é considerado culpado. Isso eu acho que é uma coisa geral, né? O brasileiro, pelo menos as instituições brasileiras, que estão sempre desconfiando, e aí eles acabam atacando errado e não dá certo, né? Quer dizer, bicho Petrobras, essas coisas assim, né? Enfim, então, a primeira notícia é que, da mesma forma que, talvez não da mesma forma, mas a FAPERJ agora, assim, nesse novo momento, a FAPERJ está vivendo um novo momento, né? Nova administração, agora, a FAPERJ mudou, está tentando mudar os procedimentos de forma a, de fato, então uma coisa que tinha se tornado um grande problema na FAPERJ é a questão da prestação de contas, porque a FAPERJ em 8 anos, ela deu um salto gigantesco, né? Quer dizer, a manutenção dos 2%, né, efetiva dos recursos que a FAPERJ tinha direito, só começou a valer de fato depois de 2007, essa manutenção e também assim, um certo período de bonança, né, de abundância que a gente começou a viver, fez com que a FAPERJ crescesse assim, no número de projetos, né, apoiados, no volume de recursos investidos exponencialmente. Né? Então foi uma coisa, um gráfico assim. Né? Então, só que no número de funcionários a FAPERJ continuou pequena. Né? Continuou ali com os mesmos números de funcionários, os mesmos procedimentos, e isso, obviamente, fez com que a pessoa chegava a marcar a prestação de contas, marcava para 6 meses, 7 meses, 10 meses, um ano depois, e acabava se esquecendo, e acabava ficando inadimplente, que gerava uns problemas, mas como vivia-se um período de abundância, acabou que essas coisas ficaram um pouco em segundo plano, né? Quer dizer, acabava se resolvendo de uma forma ou de outra, as questões, e como estava todo mundo, assim, geralmente, de forma geral, bem financiado, né? Ou seja, os recursos estavam fluindo de forma consistente, né? E aí, então, quer dizer, a FAPERJ olhou, nesses 8 anos, a FAPERJ olhou pouco para dentro. Foi feito um concurso, foram contratados funcionários, melhorou um pouquinho, mas os procedimentos continuaram mais ou menos os mesmos. Assim. Com essa mudança toda, essa crise de 2015, uma das coisas que fizemos foi mudar um pouco os procedimentos da FAPERJ. Primeiro, toda a questão da prestação de contas foi repensada, foi e está sendo repensada, agora não é necessário mais agendamento, que eu acho que alivia um pouco, né, quer dizer, o pesquisador, porque não tem mais aquela espera, aquele agendamento maluco, e ele pode deixar a prestação de contas lá e o dia volta. Bom, eu falei que ia falar com ela da universidade, mas eu não falei, né? Então nos moldes da FAPERJ, a FAPERJ vai criar um grupo dentro ali do setor da auditoria que vai visitar as instituições, que a partir do ano que vem vai visitar todas as instituições, ficar um dia inteiro dentro da instituição para explicar, para conversar, para dialogar com as instituições de forma a que se possa melhorar os procedimentos, explicar, enfim, né? Então, já é um primeiro passo no sentido de estabelecer um diálogo, né, entre a FAPERJ e os pesquisadores através, aqui no caso, por exemplo, né, primeiro vai ser o web, já está agendado, aparentemente já está agendado, e quer dizer, então, se você criar esse escritório aqui, vai ser uma ocasião assim, propícia para que haja
crescimento dessa comunicação, né, e que se possa assim, avançar nesse sentido, né, de facilitar, diminuir os encargos, né, e que também eu acho que o diálogo ele sempre, a FAPESP também tem que aprender a escutar, né, e tentar melhorar o que for possível, em vista do que também exige o Tribunal de Contas do Estado. A outra coisa que foi criada também, uma central de atendimento. Porque era meio assim, confuso as coisas, né? Assim, porque a FAPESP tem um número pequeno de funcionários. Então, como tudo que os pesquisadores fazem, eles têm que, se não tiver sido previsto o projeto aprovado, ele tem que solicitar autorização. Então, obviamente, os projetos são dinâmicos e obviamente, toda alteração que é feita no decorrer do projeto, pesquisadores que tem lá para a FAPESP, para a Consuelo, para não sei quem e tal, a Consuelo famosa, né, Consuelo, e aí a Consuelo tem aquela 480 e-mails por dia, né, e enfim, alguns acabam sendo perdidos, enfim, daí, não, então, esse novo momento da FAPESP, que é de tentar olhar um pouco os seus procedimentos, tentar mudar, foi então criada essa central de atendimento que, como diz, vai centralizar todas as operações as mais comuns, né, de extensão de prazo, pedido de remanejamento de recursos, pedido de autorização, as mais diversas autorizações relativas aos projetos. Quer dizer, tudo isso faz parte desse novo momento, né, que é de tentar facilitar, né, assim, diminuir um pouco os encargos dos pesquisadores. Algumas coisas já tinham sido feitas, desde quando foi que não precisou mais pedir remanejamento pela mesma rubrica? Faz um tempo, né? Um ano mais ou menos, faz pouco tempo, né? Foi tão bom que o pessoal até lembra, tá? Pois é. Porque tinha projeto que saiu em julho, não conseguiu isso. É dia de comemoração, vai ter afiliado. Pois é. Então, eu acho que é isso que você falou, né? No momento de crise, como esse que a gente está vivendo, né? Eles fazem com que a gente, né? Porque as coisas ficam mais evidentes, as reclamações aumentam, né? O pesquisador está feliz, quer dizer, ele recebeu dinheiro e tal, agora quando o dinheiro começa a demorar a sair e tal, né? Então, quer dizer, essa é outra coisa que também é bom falar, é que esse momento é muito delicado, né? Assim, a FAPESP, durante esses 8 anos, funcionou na questão dos pagamentos muito bem. Quer dizer, ela pesquisadora abria a conta, cerca de 40, 50 dias depois, o dinheiro estava lá, né? Então, agora o cenário mudou, né? Quer dizer, o governo, o Estado disse que começou o ano com um alvo de 14 bilhões no orçamento, né? Então, isso fez com que tudo que a gente estava acostumado, que se acostumou nesses 8 anos, entrasse num outro momento, que é essa questão de que agora, assim, os pagamentos estão sendo feitos, mas com um atraso gigantesco. Quer dizer, de 2014 para 2015, a FAPESP ficou com 85 milhões em restos a pagar. Ou seja, coisas que deveriam ter sido pagas em 2014 caíram no RP famoso, né? RP que é restos a pagar, e estão sendo pagas, quer dizer, tem que ser pagas em 2015. Porque se não forem pagas,
Se eu não me engano, e o Pezão fica inelegível. Aparentemente, nós vamos transferir 150 milhões de 2015 para 2016, ou seja, dos projetos concedidos em 2015, 150 milhões ou mais vão ficar em restos a pagar ou mesmo, assim, nesse momento a gente não sabe muito bem, porque enfim, final de ano, pode ser que no final de ano surja dinheiro, sempre acontece essas coisas, né? Mas, então, nesse cenário, quer dizer, o que a FAPESP fez foi conseguir do governo a garantia do pagamento das bolsas, porque bolsa é uma coisa muito mais grave, quer dizer, uma pesquisa ainda que com prejuízo, pode esperar um pouquinho, mas os bolsistas não podem deixar de ser pagos, né? E foi por isso até que esse recurso emergencial, esse edital que você mencionou, ele vai sair na folha de bolsa da FAPESP. O tribunal, o pessoal lá da Fazenda, o pessoal da Fazenda vai chiar, porque vai ser 1 milhão a mais em todo mês. A folha de bolsa da FAPESP é em torno de 5 milhões e pouco, vai passar a ser de 6 milhões por conta desse edital, mas foi a maneira que a gente encontrou de garantir que esse dinheiro não atrasasse, né? Porque já era fruto de um corte lá do Claro, né? Então é um momento assim, delicado. E aí uma pergunta que normalmente as pessoas fazem, mas se a FAPESP do Estado não está pagando, por que a FAPESP cria novos editais? Porque se a gente não executar, a gente tem que executar o orçamento. Porque se nós não chegarmos ao final do ano e não executarmos os que talvez chegue a 400 milhões, né? 400 milhões que a FAPESP tem direito, vai aparecer um deputado lá, ou um grupo de deputados e dizer, na verdade eu acho que a FAPESP não precisa dos 2%. Né? Porque aliás o pessoal da Fazenda não gosta desse vínculo constitucional, porque nos obriga a fazer pagamentos, coloca numa situação. Mas se não fosse esses 2% fossem garantidos na Constituição, certamente haveria corte. E o que está havendo não é corte. O que está havendo é que os recursos estão sendo. É o financeiro que não está vindo. É o financeiro, exatamente. Então, assim, quer dizer, a gente procurou, nós lançamos um número menor de editais, né? Também de forma que pensar um pouco, né? Assim, colocar um volume maior de recursos no edital e lançar um número menor de editais, para não picotar tanto assim. Mas a ideia é que nós cheguemos ao final desse ano executando, que aliás o orçamento desse ano vai ser maior que o do ano passado, porque o orçamento da FAPESP depende da arrecadação, e a arrecadação aumentou. O problema é que, com a queda do valor do petróleo, o Estado deixou de ter dinheiro para fazer outras coisas. Enfim, né? Então, é uma situação 2015, é aquele ano que a gente torce para que acabe logo, porque realmente é um ano assim, muito complicado, né? Enfim, tudo isso para dizer que nós estamos tentando fazer face à FAPESP, né? Tentando fazer face a esse momento complexo, e a gente conta até com a ajuda de todos, porque a FAPESP precisa da ajuda dos pesquisadores, sobretudo quando tem essas ameaças ali, e com a compreensão também, né? Porque, enfim, esse momento é bastante delicado. Mas, enfim, voltando aqui à questão da formação, da criação desse escritório, eu acho que a ocasião é correta, né? E dentro da FAPESP também, uma vez que a gente está tentando criar novos procedimentos e melhorar, eu acho que vai ser importante que esse escritório entre logo em contato com o pessoal da auditoria da FAPESP, porque vai ser criado um grupo que vai vir à UFA, né, no ano que vem, fazer uma agenda, visitar, e conversar, e dialogar, e
for possível, reduzir, de fato, a carga de trabalho dos pesquisadores, que é grande. Bom, não sei se eu esqueci de falar alguma coisa. Wander, quer falar alguma coisa aí? Não, o que eu tenho para falar não é para hoje, é sobre bolsa, Enfim, vou ficar por aí, depois a gente pode conversar mais. Eu trouxe até 2 apresentações, mas, quer dizer, acho que nem vale a pena muito mostrar, porque a central de atendimento foi criada e esses novos procedimentos foram instaurados agora em setembro, então ainda é muito novo, assim. Mas parece que está funcionando bem, porque mas está funcionando bem, assim, eu acho que aliás, eu queria até ouvir de vocês quais são, se vocês já têm alguma impressão, se de fato melhorou ou não, porque sobretudo eu acho que a questão das solicitações, dos e-mails, dos pedidos de remanejamento, de extensão de prazo, eu acho que eles estão mais ágeis, né, porque criou-se tempo, um prazo para que a resposta seja dada. Eu acredito que esse prazo está sendo cumprido, pelo menos, né? Então, você perguntou, eu não queria falar, mas eu vou falar. O que a professora Ana Paula falou, eu estou aqui na fundação, eu preciso pedir isso. Eu preciso ter um caso lá. Eu estou na fundação, por que eu não posso ser atendido? Eu acho que, senão o pesquisador tem que, além de dar aula, fazer pesquisa, preencher o formulário, ele vai ter que se deslocar de novo para voltar de novo. Então, é a questão, eu acho que a questão é a seguinte. Não, sim. A questão é a seguinte, a FAPESP tem um grupo de funcionários pequeno, né? Então, isso precisa fazer um concurso com a gente e tal. O problema é o seguinte, o pessoal que fica fazendo trabalho administrativo, por exemplo, na NAV, onde trabalha consultor, o pessoal que faz trabalho administrativo, o telefone tocava sem parar. Então, ou eles trabalhavam, ou eles atendiam o telefone, ou tentavam-se, obviamente, fazer, né, então, assim, eu acho que a questão a questão de criar um procedimento é para isso, quer dizer, ou seja, para que é para facilitar, mas obviamente a gente tem que também ponderar certas ocasiões. Mas... Como você ponderar? Bom, enfim, vamos ficar por aí, eu agradeço. Depois vamos perguntas e tal, né? Então é isso, obrigado a todos. Hoje. Bom dia a todas e a todos. Meu nome é Lélio Pires, sou professor da Faculdade de Direito, do Departamento de Segurança Pública e, no momento, integro a equipe da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Meu cargo é muito interessante, eu sou gerente-geral das unidades descentralizadas, um cargo que me deram no início do ano, esse ano, na perspectiva de desenvolver o que a gente chamou de escola de governança em gestão pública. Foi uma ideia que eu trouxe no final do ano passado para a UF, um processo de mudança da reitoria, e que foi fruto de uma reflexão feita no tempo que eu era técnico administrativo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu trabalhei durante 25 anos na UFRJ. No final da minha temporada naquela instituição, eu pude trabalhar na coordenação de desenvolvimento de pessoal, coordenado na época pela Rita Anjos, que está aqui presente, que evidentemente, como eu não sou coordenado, eu trouxe ela da UFRJ para cá, para poder trabalhar essa questão da escola de governança, que tem como proposta fomentar iniciativas na área de qualificação e de capacitação. Né? Então, no meu processo de mudança de carreira, né?
Eu era técnico administrativo, fiz o concurso de professor, de certa forma apresentei na transição a necessidade da gente construir um mecanismo, um dispositivo que trabalhasse de uma maneira mais acadêmica, por assim dizer, essa questão da capacitação, de qualificação na universidade. E nesse sentido eu queria saudar a iniciativa tomada pelo grupo aqui, né? Porque no momento de crise que a gente está vivendo, realmente é um momento da gente procurar refletir e ter soluções criativas diante das imposições que são colocadas, sempre no sentido de mitigar nossos interesses, no sentido de dilapidar aquilo que a gente constrói a tão duras penas. Estou na universidade desde 1987, como funcionário de alguma maneira. E nesses anos todos, eu não lembro de um dia sequer que não tenha sido um dia de luta e de confronto com aqueles interesses que sempre querem, de alguma forma, submeter a universidade a um lugar de subalternidade diante da política, entre aspas. Política partidária, e geralmente partidos políticos que não conseguem, de alguma forma, ter uma relação mais próxima, mais profícua com a universidade. Então, assim, eu quero saudar vocês. O momento realmente é um momento de crise, mas, como falou a Ana Paula, nas crises, muitas vezes, para além do discurso psicanalítico, aparecem as oportunidades. E nesse sentido, eu gostaria de colocar a Escola de Governança e Gestão Pública em parceria com vocês, porque nós estamos lidando com uma questão bastante grave, bastante séria, quando pensamos no desenvolvimento de pesquisa numa universidade pública brasileira. E com o que a gente está lidando? Estamos lidando com questões que têm a ver com qualificação e capacitação de pessoas, numa lógica de gerir competências e de promover a autonomização de sujeitos sociais em um contexto onde os gargalos são os mais variados. Vou citar três que eu acho que são bastante graves. O primeiro, nós não temos uma carreira, eu penso, por exemplo, nos técnicos administrativos, né? Que eu fui técnico de muitos anos e tenho um relacionamento muito próximo com esses profissionais, seja como coordenador de curso de graduação, quando eu fui, seja agora como gestor da projeto, uma carreira onde a qualificação seja valorizada. Vocês têm que saber disso, mas uma pessoa que tem o nível médio, eu vou na universidade como nível médio, ainda que ela tenha nível superior, ela jamais será profissional de nível superior. Jamais será. Se você, no processo para uma universidade, você vai para uma universidade pública ou universidade privada, paga, para tentar chegar a algum lugar, e num país onde o ensino superior é considerado algo de muito valor, a universidade não valoriza isso como carreira. Isso é muito grave. A outra coisa, eu diria, outro gargalo, tem a ver com a precarização do sistema previdenciário. Os novos profissionais hoje têm como perspectiva uma aposentadoria ou direitos previdenciários que são diferenciados com relação àqueles que conquistaram na década de 80. Primeiro, fruto de muita mobilização que levou ao PUCS, e depois com o regime jurídico único, onde a relação de estatutário nos levou a ter a chamada previdência plena, que cada vez, ao longo do tempo, ficando menos plena para o conjunto de todos, dos professores, do funcionário. E isso sem falar do processo inflacionário que corrói os salários de maneira cada vez mais incisiva. Por fim, tem a questão da relação de trabalho definida unilateralmente pelo Estado. Quer dizer, nós somos estatutário, nós somos parte do Estado, não é isso? Na verdade, nós somos sujeitos submetidos ao Estado, que no Brasil tem a terrível conotação de ser governo. O
Estado não é só governo, nós sabemos disso. Aliás, a Rede Globo, o Globo, a Igreja Católica, outras instituições, a Igreja Universal do Reino de Deus, não nos deixe esquecer isso. Como essas instituições todas constituem um Estado muito complicado. Mas chega um momento onde o governo se coloca como totalitário e na relação de trabalho com os servidores públicos, aí a coisa fica bastante difícil. Então, como fazer gestão de pessoas num contexto político dessa magnitude? O que nós estamos lidando hoje nesta área na Universidade Federal Fluminense? Nós estamos lidando com uma situação que é a seguinte: cada vez mais entram pessoas muito qualificadas. Os concursos que são feitos atraem pessoas muito qualificadas, e muitas vezes pessoas com mestrado, com doutorado, para desenvolver atividades que não dizem respeito à sua formação. Por quê? As pessoas precisam de um trabalho e fazem um cálculo. Por um tempo, eu vou ter uma certa estabilidade para construir uma estratégia de sair desse emprego. Cada vez mais, as pessoas buscam meios de capitalizar recursos para deixar a universidade. E aí, qual é o nosso dilema? Eu vou capacitar essas pessoas para quem? Como diz o Roberto Kant, né? Nós vamos continuar pescando para gato, né? Descapacita a pessoa vai embora. Vai embora. Qualificar, então, a coisa fica mais complicada. Agora, eu diria que esse dilema tem que ser enfrentado, né, de frente e ser dito assim: nós estamos interessados em formar servidores públicos neste contexto de universidade para fazer com que a universidade funcione, porque se ela não existir, aí o país terá um grande problema. E convencer servidores públicos a se fixarem apesar dessas adversidades. Esse é o nosso mal, esse é o nosso problema. E me parece que quando a gente está numa situação como essa aqui hoje, onde estamos discutindo um escritório de apoio à pesquisa, esse tipo de questão não pode ser ignorado. Nós vivemos uma tensão permanente entre estabilidade, e aí a estabilidade, né, imaginada, porque é um mero imaginário. As pessoas, quando entram aqui, pensam numa estabilidade, mas a universidade fica instável diante desse conjunto de interesses. E, claro, a instabilidade política, orçamentária, financeira, essa tensão, ela é permanente. E diante dessa tensão, me parece que o caminho é a gente cada vez mais pensar enquanto um grupo que atua em rede. A rede daqueles que escolheram estar na universidade para fazer do seu trabalho, das suas práticas, do seu conhecimento, um alicerce, um fundamento para que essa instituição não venha a sossobrar diante dos interesses que, por exemplo, levaram a que a universidade privada recebesse cada vez mais recursos por parte do governo federal, dilapidando o pouco que se poderia ter para o desenvolvimento de pesquisa, que todo mundo sabe é feita principalmente em universidades públicas, em particular as federais. Mas o que a gente viu ao longo dos anos é que as políticas públicas voltadas para fomentar a universidade privada acabou, né, traçando e ampliando o tipo de oferecimento de ensino superior que está cada vez mais dissociado da pesquisa. A resposta para isso, evidentemente, é dizer o seguinte: nós vamos fazer mais pesquisa e não vamos permitir que a pesquisa seja colocada em segundo plano. Nesse particular, eu quero abrir um breve parênteses e parabenizar a FAPESP. Né? Da minha experiência na universidade, me parece que a FAPESP ela conseguiu estabelecer uma inversão muito importante. Antigamente, a gente olhava para o CNPq. CNPq. Hoje, nosso olhar está para a FAPESP. A FAPESP tem sido realmente uma parceira muito importante no desenvolvimento das universidades no estado do Rio de Janeiro
E isso, apesar de todas as intempéries políticas, as mudanças, né, pelas quais passamos nos últimos anos, realmente eu estou de parabéns. Eu vou me encaminhar para o final para dizer que nós estamos realmente com essa incumbência de desenvolver o que um autor que nós da área de ciências humanas, em particular na antropologia, gostamos muito, que é o Max Weber, que é a ideia de você criar, promover uma burocracia, ou seja, aqueles profissionais que se encarregam de prover de conhecimento, de memória, a gestão pública de uma maneira impessoal, de uma maneira a fazer com que os órgãos públicos se desenvolvam de acordo com o interesse da coletividade. Esse é o nosso papel hoje, um papel difícil, mas que pode ser alcançado se a gente se articula em rede. Então, a escola de gestão, de governança e gestão pública, ela propõe a articulação de trabalho em rede nesse sentido. A gente não se vê dissociado, por exemplo, da Prograde, da PROP, da PROAIS e, a partir daí, das unidades acadêmicas. E eu, quando falo das acadêmicas, eu quero também colocar o ponto nos programas de pós-graduação. Eu participo de 2 programas de pós-graduação, percebo o potencial que os programas têm na interlocução, né, pesquisa e a graduação, e acho que nossa responsabilidade a partir daí de estimular o estudante a olhar para a universidade com a sua complexidade é muito importante. E para terminar, nós vamos estar no próximo período apresentando algumas iniciativas que eu acredito que possam somar as ideias que por aqui vão passar, vão ser debatidas, né? Uma primeira ideia, a primeira proposta é a criação de uma incubadora de periódicos. É uma iniciativa que nós tomamos a partir da Escola de Governança, que ainda vai ser votada nos universitários, mas a gente tem que trabalhar. Se a gente tem uma ideia, tem que colocar no papel e começar a agir politicamente. E essa incubadora de periódico vai estar na escola em sintonia com a EDUF, né? Profissionais das duas sessões da universidade, ou coordenações, vão estar atuando nesse sentido. E nós também estamos preparando, no nome da Escola de Governança, um workshop para gestores da universidade. A gente percebe que houve uma renovação importante de gestores no nível das direções de unidades, coordenação de programas, coordenação de cursos. Muitas vezes chegam a essa atividade, chegam a essa função, sem o devido apoio do ponto de vista da instituição, de lidar com essa instabilidade a qual eu fiz referência há um pouco. Então, nós estamos preparando isso, que é uma maneira de a gente estabelecer esse diálogo, porque a gente acredita que será muito difícil a gente atravessar esse momento de grande instabilidade no país de uma maneira isolada e fora de uma rede competente que a UF tem. A UF tem, só que ela precisa se reconhecer nesse sentido. Essas redes elas estão mais ou menos isoladas. Acho que a gente tem a capacidade, a possibilidade de fazer um diálogo mais homogêneo nesse sentido, para que os nossos recursos eles sejam maximizados em prol de um amplo desenvolvimento institucional. Quero agradecer muitíssimo o convite, nós vamos continuar participando aqui do debate ao longo do dia e espero que o nosso evento aqui seja coroado de êxito. Obrigado. Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso primeiro workshop nesse assunto. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a presença das autoridades presentes na mesa, o professor Cário, a professora Paula, também, Andira, que é presidente também, e as demais autoridades que estão presentes na nossa plateia, que são os palestrantes. Muito obrigada por vocês terem vindo. Vai ser muito importante vocês nos ensinarem os caminhos das pedras.
no caminho das pedras, né? Isso é fundamental. Quer dizer, eu queria também parabenizar ao grupo que teve a iniciativa de realizar esse primeiro workshop. Esta ideia, como disse a Ana Paula, já havia sido comentada durante muitas vezes pelo professor Antônio Cláudio, lá na PROB, mas o diferencial é que agora nós estamos priorizando essa ideia. É isso que nós temos que fazer. Nós precisamos priorizar essa ideia, né? A função desse escritório será auxiliar aos pesquisadores, digamos, professores, pesquisadores, né, a conduzir a sua pesquisa e a entender um pouquinho da parte financeira. E nos livrarmos um pouco também, porque o peso é grande em cima do professor pesquisador. O professor pesquisador, ele tem que fazer pesquisa, ele tem que ensinar, ele faz extensão, ele corrige provas, ele lida com turmas de 80 a 100 alunos, né? Então, é um caminho bastante pesado. Nós precisamos aliviar esses professores. Por quê? Precisamos que a pesquisa da UF se torne cada vez mais diferenciada. Inicialmente, nos tempos bons, né, onde havia dinheiro, mas assim, em excesso, a PROB organizou e organiza até hoje, né, Ana Paula, uma série de programas para auxiliar aos professores pesquisadores. A FOPESC e outros programas, que são inúmeros programas. E isso é muito importante. Parece pouco, não, mas é muito, no final, representa uma ajuda enorme aos professores pesquisadores, né? Então, o benefício desse escritório será liberar o professor um pouquinho dessa atribuição administrativa. E nós vamos poder nos dedicarmos mais à pesquisa, a elaborar projeto. E o nosso instituto, ele já determinou uma série de ações nesse sentido. Começamos a criar uma comissão que vai elaborar projetos institucionais com o fim de tentar conseguir mais dinheiro para a pesquisa. Nós sabemos que, embora a grande ajuda da FAPESC, professor Caio, mas ainda assim é muito incipiente no sentido do valor que é a pesquisa, do preço que é, valor que eu digo, valor monetário. É muito caro uma pesquisa, muito caro. Então, nós precisamos, de fato, de auxílio, de ajuda nesse sentido. E o escritório vai nos ajudar muito, porque vai aliviar essa carga administrativa e nós poderemos nos dedicarmos mais a elaborar projetos, né? E, portanto, tentar conseguir mais dinheiro. Porque, na verdade, quanto mais projeto, mais tempo a gente tem que gastar, porque temos que fazer a prestação de contas, que não é fácil para o professor. O administrador mas o professor não é fácil, ele não sabe muito bem, ele aprende isso aos trancos e barrancos, né? Então, nós estamos aqui tentando nos aprimorarmos no sentido de entendermos o mecanismo de como isso será feito. E aí, então, os especialistas irão nos ajudar. Como devemos fazer para sobrar mais tempo, para que a gente possa fazer a pesquisa? Então, a missão do nosso instituto é dar suporte ao professor pesquisador, né? Fazer com que ele tenha mais tempo de conseguir verba para poder alavancar a pesquisa. Seria muito simples chegar aqui da aula, orientar poucos alunos e levar a pesquisa básica, mas não é isso que nós queremos. Básica, que eu digo, é pesquisa de base, né? Básica propriamente dita. O que nós precisamos é melhorar cada vez mais, né, o nosso valor em termos de pesquisadores, né, a nossa posição no ranqueamento dos pesquisadores do Brasil e da Universidade Federal Fluminense. E eu acho que agora é o momento de nós priorizarmos. Com certeza não tem dinheiro, a situação do país é péssima, todos abordaram aqui de maneira bem clara, mas nós temos que, dado momento, priorizarmos algumas ações que vão facilitar a pesquisa da Universidade Federal Fluminense. Então, precisamos dar suporte aos nossos professores pesquisadores. E hoje, então, eu desejo que a gente tenha assim, um workshop bastante profícuo, né? Que a gente possa discutir realmente, colocar as nossas dúvidas, aprendermos, né? Eu tenho a minha amiga Malé ali, que eu não via há tantos anos lá da Biofísica, e que vai também, tem muito a nos ensinar, né, Malé? E a FAPESC aqui também, para nos apoiar, Ana Paula e a todos que estão presentes. Eu agradeço muito mesmo. Espero que a gente possa sair daqui com uma ideia de priorizar essas ações que são fundamentais para alavancar a pesquisa na nossa universidade e no nosso instituto.